Olá! Estamos começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz. Lembrando sempre que o nosso podcast também passa às segundas-feiras a partir das 17 horas e ele é todo retransmitido no jornal impresso Capital Federal. Também sai no site do jornal Capital Federal, além da nossa parceria com o jornalista Odir Ribeiro, onde vai sair no Rádio Corredor, no portal do Odir Ribeiro e também no portal Política do Bem. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a secretária da Mulher do Governo do Distrito Federal, que eu conheço. Ela falou aqui o tempo que a gente se conhece, mas eu não vou nem dizer o tempo que a gente se conhece, que é muito tempo, aí vai parecer que a gente é velho, viu? Também acho. Então, eu estou com a secretária da Mulher do GDF, Gisele, ela que foi secretária de Esporte, agora está como secretária de Mulher, mas sempre foi braço direito da nossa atual vice-governadora, Celina Leão. Secretária, é um prazer você com a gente aqui no podcast Política do Bem. Obrigada. E a gente está no mês especial, né? Que é o Agosto Lilás. Então, a gente está aqui para a gente compartilhar as informações. É isso, secretária. Então, vamos começar direto. Fala um pouco para a população, principalmente para a população feminina, quando vocês têm esse mês voltado para a mulher, que é o Agosto Lilás, o que a mulher pode sentir como benefício? O que vai melhorar na vida dela? Porque não adianta ter só uma cor. A mulher quer o benefício ali na ponta, não é isso, secretária? Primeiro, a proteção à mulher acontece de janeiro a janeiro. Mas agosto é o mês que a gente intensifica as campanhas voltadas ao combate à violência contra meninas e mulheres. Porque a Lei Maria da Penha, ela foi sancionada dia 7 de agosto, e aí ela completou 19 anos agora. Já tem 19 anos? 19 anos a Lei Maria da Penha. E aí a gente intensifica as campanhas, levando informação, levando conhecimento, levando essa pauta para a sociedade. Eu sempre falo isso, que a pauta da mulher não é da secretária da mulher somente. Tem que ter a sociedade civil, tem que ter o governo, tem que ter também a imprensa e tem que ter também a família. Porque, Dedé, 70% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham registro anterior. De ocorrência, né? De ocorrência. Ou seja, qual que é o que vocês têm no mês de agosto? Porque essa questão do feminicídio, eu lembro que a gente já viu algumas pautas que às vezes o interessante é não divulgar para não estimular, que é um pouco parecido com o suicídio. Aí tem gente que fala não, que tem que divulgar mesmo o feminicídio para combater. O próprio presidente da Câmara, o deputado Hélio, já criou uma lei de feminicídio que vai ter que pagar o hospital, o SUS, vai ter que indenizar a vítima. Então, vocês acabam trabalhando em conjunto, de uma certa forma, com os órgãos federais, órgãos legislativos. Eu acredito muito na harmonia entre os poderes. A gente trabalha muito. Primeiro que eu já passei muitos anos lá na Câmara Legislativa. Eu sei que uma lei é tão difícil ser aprovada. E aí o Executivo cabe sancionar e cabe regulamentar. Então, assim, a lei do feminicídio, a lei agora do órfão do feminicídio, a lei do aluguel social, ou seja, a Câmara Legislativa ela tem diversas leis, inclusive o deputado Wellington colocou a Mulher Não Se Cale, e a gente também tem feito muitas campanhas. Nós estamos indo na rodoviária, no metrô, nos terminais rodoviários, nas escolas, levando informação, porque a informação, aí você estava falando, a informação ruim, a violência, quando acontece, ela é muito divulgada. Tem que falar que está acontecendo? Tem. Talvez a gente tenha algumas questões com relação à forma, onde que foi, se foi dentro de casa, como que foi, se foi qual tipo de arma. Então, assim, esses detalhes expõem muito a família, Verdade. sabe? Então, assim, a gente tem que tomar esse olhar, mas a imprensa tem mudado. Toda vez que a imprensa tem falado de um caso de feminicídio, tem falado os canais, porque a minha missão, enquanto secretária da Mulher, eu trabalho diretamente com a Segurança Pública, com o secretário Sandro, com toda a equipe dele, mas a minha missão não é a violência quando acontece. A nossa missão da Secretaria é a prevenção. Por isso que o Agosto Lilás, a gente intensifica essas campanhas de informação. Secretária, eu já vi que existem algumas casas de acolhimentos para tentar receber essa mulher com psicólogas, e a gente vê que às vezes você tem essas casas da mulher brasileira. Como funciona? Aonde as mulheres aqui do Distrito Federal podem ir procurar, para às vezes procurar um acolhimento, não só para a vítima do feminicídio, mas aquela que às vezes está sendo vítima, mas que ainda não tem coragem de denunciar. Isso. Existem essas casas de acolhimento que podem receber a mulher para orientar ela?
A Secretaria da Mulher, ela tem a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa que fica lá em Ceilândia, funciona 24 horas, que dá todo esse apoio e acolhimento à mulher que está sofrendo qualquer tipo de agressão. E a mulher tem que saber também o que é uma agressão. Por isso que ela pode ir lá e ligar no 180, porque a violência, ela é muito mais do que física. Existe a violência psicológica, patrimonial, e nenhum feminicídio começa pequeno, é igual um incêndio. A violência, ela começa com palavras, com empurrão. São pequenos gestos, né, secretária? Que vão dando sinais, na verdade. Vão dando sinais. Aí por isso que a gente fala, acreditem nos sinais, não dê a segunda chance. Então, esses espaços nossos, nós aumentamos na nossa gestão de 14 equipamentos públicos para 31. Nós temos essa Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia. Nós inauguramos mais 4 centros de referência da mulher brasileira, porque essa foi a determinação do governador Ibanez, descentralizar. E tem uma que é no metrô, né? Numa estação do metrô, nós não temos tem? Um CEAM, que acaba facilitando a vida da mulher, 102 né? Sul, um centro de atendimento à mulher também no CEAM, da 102 Sul. Então, assim, acessem nossas redes, que a gente quer, a nossa meta é essa. Uma no Recanto das Emas, nós temos no Sol Nascente, que a gente inaugurou, agora no Sobradinho 2, em São Sebastião. E a gente tem ampliado, além de ter essas casas em referência para a mulher, nós temos uma política que é inédita, que é o Espaço Acolher. É a política de conversar com homens. Porque não tem como você... Os homens que são os maridos das possíveis vítimas, ou que tipo de homem que tem essa conversa? E aí, só para complementar isso que a gente está falando... Como que as mulheres fazem para marcar? É ligando no 180 e você tem essa orientação de onde vai, horário? Canal de atendimento à mulher, 180. Caso de emergência, violência, caso de polícia, é o 190. Nossa Polícia Militar tem um trabalho incrível, tem até o Provid, que é um batalhão específico também para as mulheres vítimas de violência, e 197 é denúncia anônima da Polícia Civil. Todos esses nossos equipamentos, Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, funciona 24 horas. Existe a Casa Abrigo, que aí é caso que a delegacia que... É de criança também, né? A Casa Abrigo também tem as crianças também, até pode levar os seus filhos também. Mas essa não é porta aberta, essa tem que ser encaminhada pela delegacia. E, secretária, tá tendo umas palestras que são os desafios, não é brincadeira. Explica pra gente melhor o que são essas palestras, objetivamente. Nós hoje temos uma nova unidade na secretaria, uma nova subsecretaria, porque a pauta da mulher, ela tem que estar se atualizando a todo momento. Tanto é que nós tínhamos 5 tipos de violência, hoje nós temos 7, que a gente acrescentou a violência política. Violência política também? Também tem. Então, a gente tem mais... por isso que a Lei Maria da Penha é em constante atualização. E aí, tem que modernizar o tempo todo. Tem que modernizar o tempo todo. Por quê? As redes sociais, a internet, cyberbullying. A maioria das violências nas redes sociais são para meninas. Então, desafio foi aquela menina de 8 anos que faleceu, que ela fez um desafio inalando um desodorante. Quer dizer, as brincadeiras de internet que às vezes a gente tem que... Que é uma violência. E aí... Tem até essa questão agora que está no Congresso, eu adultização. Eu ia falar disso, essa questão da adultização das crianças. Isso. Vai ter um combate especial da Secretaria de Mulher? Então, esse desafio não é brincadeira, são essas campanhas, são essas palestras que a gente está indo nas escolas. Então, assim, em constante... eu sempre falo que é bacana você ter um governo que abraça realmente a pauta da mulher. Entendeu? Então, o governador Ibanez, junto com a vice-governadora Celina, tem dado e atualizado muito. A secretaria hoje já dobrou de tamanho. Nós dobramos o orçamento. Nós estamos dobrando a capacidade também. Acaba que o fato de ter no GDF a vice-governadora mulher, ela vai ter todo um carinho, todo especial para aumentar a verba, para aumentar a equipe, exatamente para ter uma ampliação da secretaria, de uma certa forma, né? Maravilhoso. A Celina, ela sempre teve essa pauta, né? E sempre atuou nessa pauta de apoio às mulheres, mas o bom que eu falo é que você tem um governo amigo, porque não é somente um governador, um homem que tem que dar espaço para as mulheres. Homens e mulheres também, ele está imbuído nessa pauta porque ele também acredita. Então, assim, a gente tem muita liberdade para isso. E as rodas de conversa, as capacitações, fala um pouco pra gente como que a mulher pode ir para essas rodas de conversa, como é que funcionam essas capacitações?
Primeiro, roda de conversa é porque muitas mulheres, elas não querem falar da violência em si, porque às vezes elas nem sabem que está passando por violência. Tem em todas as cidades, secretária? Nós estamos fazendo essas rodas de conversas em todas as cidades, nas escolas, nas igrejas. Nós temos um programa muito bacana, que é Não Temas Maria, que é um protocolo Vai uma equipe da Secretaria da Mulher? E aí a gente tem capacitando os padres, a arquidiocese abriu a porta, porque a gente tem que falar dessa pauta com toda a sociedade. Tem que ter coragem, né, secretária? Não dá pra gente tapar mais o sol com a peneira dessa violência contra a mulher, principalmente que tinha aquela história do em briga de marido e mulher não se mete colher. Hoje não, hoje se mete a colher sim, né? Tem que se mudar essa mentalidade, né? A gente fala assim, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Boa. Então, tem que salvar, sim, tem que denunciar, tem que procurar ajuda. E outra coisa, quando a gente fala dessa pauta, pode ser amanhã sua filha, sua mãe, sua irmã. A violência, ela não escolhe classe social, não escolhe seu horário. Tem isso, né, secretária? Não tem essa história de ser rico, de só acontece nos pobres, no pessoal mais humilde. Não. Acontece em todas as partes, né? Na classe A, na classe B, na classe E. É muito interessante. Secretária, então, e esse projeto Mulher 60+, explica um pouco pra gente, porque querendo ou não, a gente sabe que a mulher já tem um preconceito um pouco do social que não é vista, tem a reclamação de às vezes não recebe o mesmo salário do homem. A mulher com mais de 60 anos deve ter, às vezes, uma dificuldade ainda maior. Como que funciona esse projeto? Nós fomos atrás das políticas invisibilizadas. No caso, as mulheres, você pode acompanhar aí várias idosas sofrendo violência também, né, dos filhos. Então, a gente tem tratado esse tema com muita responsabilidade aqui na Secretaria da Mulher. A gente tem levado informação, levado conhecimento para essas idosas. Temos levado capacitação para elas aprenderem também a lidar com rede social, porque hoje, todo dia, todo mundo faz Pix, todo mundo usa internet. E essas idosas, E tem muito golpe, que é normalmente atrás das idosas, né? Então, a gente tem feito também, junto com o IFB, junto com a UNB, parcerias para levar informação para essas idosas. Então, o trabalho que a gente faz desde a menina até a menina mais antiga. Cuida da menininha novinha até a senhorinha com mais de 60, Eu falo que é a juventude acumulada, né? É verdade. E, secretária, então, as capacitações funcionam como? É uma parceria do GDF? Vai nas cidades? Como que funcionam essas capacitações para mulheres? E que tipo de curso que tem incluso nessas capacitações? Olha, nós temos um espaço Pro Elas, que são nas nossas unidades, que a gente tem um lá em Taguatinga e tem agora, a gente vai colocar um em Samambaia, tem a Casa da Mulher Brasileira, onde a gente tem essas capacitações, geralmente voltado para o mercado de trabalho, Dedé, porque uma vez eu cheguei na Casa da Mulher Brasileira, uma senhorinha virou para mim, secretária, já fiz 12 cursos aqui. Eu achei bom, porque capacitar, eu como professora... Nunca é demais se capacitar. Mas ela não estava no mercado de trabalho. Então, nós fomos estudar aquilo que o mercado de trabalho está precisando. Então, hoje em dia, a gente faz cuidador de idoso, muito na área da beleza, design de sobrancelha, alongamento de cílios. É o que a mulher vai fazer, né? É os idosos que têm que serem cuidados e a mulher que vai cuidar da beleza. A mulher pode até não ter dinheiro para outras coisas, mas para cuidar ali da sobrancelha, da unha, fazer uma coisa, ela vai sempre fazer. E outra coisa, um dia desse a gente foi entregar também, em parceria com o Instituto BRB, para as mulheres que estão na iniciativa, como é que fala? Na construção civil. Construção civil. Nos acabamentos, com pinturas de paredes, fazer acabamento. Também formamos mulheres. Formamos mulheres eletricistas também. Então, assim, a gente tem buscado o que o mercado de trabalho vai absorver. Eu ia te perguntar isso, secretária. Tem alguma parceria da Secretaria da Mulher com a Secretaria de Trabalho? Com esses programas Renova DF, Qualifica DF, exatamente para indicar mais mulheres? Inclusive, o terceiro ciclo agora do Renova DF, nós encaminhamos mulheres também que estão atendidas nos nossos equipamentos. Tem essa parceria, essa foi a determinação da nossa vice-governadora Celina Leão e o secretário Tales, na mesma hora atendeu. Então, a gente já fez essa cooperação técnica com a Secretaria de Trabalho. E como que funciona essa capacitação do Qualifica DF para as mulheres? É a mesma, não tem diferença. Elas estão lá
Do mesmo jeito. Inclusive, todos os que a gente faz capacitação, todas as parcerias que a gente faz, a gente não... a gente não pode revitimizar. Não pode falar que elas sofrem nenhum tipo de violência. Elas são inseridas como qualquer outra mulher. Entendi. Secretária, você sabe que, querendo ou não, o nosso programa é o Política do Bem. A gente vai voltar ainda em alguns outros assuntos, mas a gente sempre acaba abordando o assunto eleições 2026. Aqui nessa mesa, foi a primeira mesa que se especulou, viu, secretária? O Gustavo Rocha como possível vice da Celina como candidata a governadora. Na época, assim, eu e o Odil, o povo falou que a gente era doido. E de lá para cá, todos os deputados, secretários que vieram aqui falaram assim, não, o Gustavo Rocha é o melhor nome, está preparado para ser vice da Celina. A gente sabe da sua ligação com a Celina, que tem uns 30 anos, pelo menos, né? Porque vocês são novinhas, então é amizade desde meninas. Mas, assim, a Gisele já teve algum sonho de um dia ser deputada, ou distrital, ou federal, de estar ajudando a Celina num possível mandato de governadora a partir de 2026? Não tenho intenção de ser candidata. A minha intenção é ser candidata a ajudá-la, como sempre, com parceria, porque eu acredito muito no propósito que nós temos. Então, assim, a Celina vem para uma candidatura majoritária, né? Então, que não é fácil. Que não é fácil. A gente tem que ter pé no chão, tem que ter responsabilidade. E o bom que, às vezes, eu estou mexendo no celular ou alguns arquivos antigos, a gente sempre acha algo que ela fez aqui. Então, ela conheceu, e desde lá atrás, desde a juventude, a gente sonhou juntos lá atrás. Então, assim, realmente foi galgada, sabe? Ela não era filha de político, ela não era empresária. Então, assim, a gente construiu esse sonho lá atrás. O secretário, o que eu posso te garantir é que Celina... eu, como sou sobrinho do ex-governador Roriz, ela aprendeu o jeito Roriz de fazer política direitinho, viu? Porque eu acho que, dentre todos os políticos atualmente em Brasília, ela fez o dever de casa direitinho com o governador Roriz. Ou seja, se ela for governadora e levando os ensinamentos que ela aprendeu na época do Roriz, da época que ela foi secretária da Juventude do Roriz, a gente tem certeza que vai ser um excelente governo a partir de 2027, com um cuidado especial para as mulheres, né? Exatamente. O nosso, né, eterno governador Roriz, ele falava, governar é tomar decisões, depois escutar o povo. Isso, exatamente. E a Celina sempre escuta, é atenta. Então, assim, por isso que o nosso sonho, que nós sonhamos juntas, nós vamos trabalhar para isso. E ela, sendo governadora, muito me representa. Mas, secretária, como você é amiga assim, íntima, ela sonhava em ser governadora há 10 anos atrás? Isso já passava pela cabeça de vocês? Foram questões que foram construindo, nós fomos construindo. A gente sonhou juntas, na época, ela em ser secretária de juventude. Você lembra que não tinha secretaria de juventude aqui? Não tinha. Depois eu que era ela doido para ser secretária da juventude, viu? E aí a gente conseguiu. E ela foi secretária de juventude. Depois a gente sonhou junto com a Jaqueline, a Jaqueline Roriz, para ela ser deputada. Isso. Ajudamos ela a construir, através da Frente Jovem, ela ser deputada. Era a Frente Jovem Rorizista, né? Isso. E eu também sempre fui minha família sempre muito ligada à Abadia, você sabe disso, né? É verdade. E aí a gente construiu junto ali no PSDB. E aí a Jaqueline... Você sempre foi do PSDB, sempre. A Celina era do PSDB. Era do PSDB. A Jaqueline, quando se elegeu pelo PSDB, né? E aí, depois que ela foi... elegemos a Jaqueline como deputada... Deixa eu só fazer uma parte. Gente, é a Jaqueline Roriz, minha prima, porque atualmente tem a deputada Jaqueline Silva, né? Só para não ter essa confusão de Jaqueline. A Jaqueline Roriz. Aí, depois, ela veio... A gente sonhou juntas e ela virou deputada distrital, né? A Celine e a Jaqueline Roriz, deputada federal. Foi mesmo. E aí a gente foi galgando, ela veio para reeleição, depois ela veio para deputada federal, depois ela virou secretária. Ô, secretária, sabe o que a gente ouve muito da Celina? Que ela tem uma sorte, que ela nasceu virado para a lua. Sorte. Porque assim, ó, o povo fala assim, mas sorte. A Celina, ela sempre entra com a menor votação. Mas isso tem que ter sorte também. Além de ter trabalho, ter dedicação, ter voto, tem que ter um pouco de sorte também. Não, secretário? Um pouco de tudo? Às vezes eu brinco com ela, um dia desse eu encontrei uma foto da gente distribuindo umas cestas básicas para as mulheres lá no Curral Queimado. Isso antes dela ser deputada e a gente trabalhando. Aí durante o mandato da Jaqueline Roriz. Muito antes. Aí eu peguei e falei assim, Celina, depois vamos falar que foi sorte. Tipo assim,
É estratégia. Estratégia. A gente tem que ter estratégia e Deus. Deus no comando, sabe? Deus no comando, e tá no lugar certo, na hora certa. Ela fala assim, eu nunca fui mais votada, mas sempre tive voto suficiente. É por isso que a gente fala que é um pouco de sorte também, não? Eu brinco assim, Você acha secretária... que a gente não estuda? Você sabe fazer nominata. Sei, é difícil, viu, Entendeu? secretária? A gente sabe fazer nominata, sabe fazer conta, né? Verdade. Então, assim, antigamente tinha a questão de coligação, a gente estudava partido, estudava estratégia, né? Eu falo que Deus no comando e muita vontade. Ô, secretário, eu já brinquei aqui com diversos deputados, com diversos secretários do GDF, eu falo que às vezes eu brinco que eu acho que a Celina tem umas 2 clones dela, porque a agenda do fim de semana dela é surreal. Ela vai para uns 15 eventos, é humanamente impossível. Como que ela dá conta? É força de vontade. Você tá junto com ela ou não, governador? Essa missão é sua, vai você na sua agenda? A gente divide, né, as agendas, que são muitas agendas, né? Então, às vezes, ela não pode ir em uma, eu vou em outra. Mas é porque a força de vontade realmente é sangue no olho, como se diz, né? E vontade realmente de servir. E ela sempre fala, Gi, a gente tem que ter gratidão na vida, sabe? A gratidão nos traz honra. Então, assim, eu vejo todo mundo que esteve conosco, todo mundo que está conosco, ela sempre está junto, né? Então, eu acredito muito nisso, que tem essa vontade de fazer, essa determinação e Deus no comando. Voltando um pouco para a secretaria, depois a gente volta a falar da Celina de novo. Tem alguma ação que logo que você assumiu a Secretaria da Mulher, você falou assim, nossa, essa ação aqui vai ser a minha prioridade. Eu vou me sentir com missão cumprida depois que eu implantar essa ação aqui na Secretaria de Mulher. Tem alguma especial que você cuida com mais afinco? Tem. Órfãos do feminicídio. Pronto, fala um pouco como é que funciona o órfãos do feminicídio. Porque, na verdade, é uma política pública que a gente teve que implantar que eu não gostaria que existisse. Eu não gostaria que nenhuma criança perdesse sua mãe pelo feminicídio. Então, nós implantamos uma lei que nós regulamentamos, que é um salário mínimo por criança até completar 18 anos, comprovando a vulnerabilidade até os 21 anos. São essas leis importantes que a sociedade tem que ter campanha do GDF, tem que ter campanha da Câmara Legislativa para anunciar, porque às vezes as pessoas nem sabem. Mas a gente, todo mundo, que desde quando a gente implantou, acontece qualquer tipo de feminicídio, a gente já atua na hora. Porque é uma lei que a gente não gostaria, né? Fala assim, mas você tem que proteger a mãe. Eu também acho. Mas e aí? O que vai acontecer depois com esses órfãos? Tragédia, porque é uma catástrofe que acontece. A família toda, né? A família toda. Porque aí o pai vai preso, a mãe falece, a criança fica ali sem saber o que fazer. Às vezes o vô não sabe se vai dar conta, a avó, ela fica totalmente desamparada, além de dar esse auxílio financeiro, a gente também dá esse apoio psicológico. É o mínimo que o Estado pode fazer e aqui no Distrito Federal tem funcionado. Se Deus quiser, a gente não vai perder mais nenhuma mulher, que a nossa meta é inadmissível, né? Em 2025... A meta era ser zero feminicídio, né, secretária? Mas existe. Então, me incomodou muito. Quando eu cheguei na secretaria, a minha equipe sabe. Porque é uma pauta doída, né? Você tem que resolver um problema que você não gosta de... cheguei... Primeira coisa, a gente tem que trabalhar nos indicadores. Eu trabalho muito com a Câmara Técnica da Segurança Pública, que é referência para o Brasil todo. O painel do feminicídio. E aí eu me deparei com esse dado. Na época, eu lembro que era 287 órfãos, sabe? E aí eu falei, o que acontece? Para onde que esse órfão vai? E não existia uma política pública específica. Então, hoje, junto com a Sejus, com o Conselho Tutelar, junto com a Secretaria de Educação, a gente criou essa rede de proteção ao órfão do feminicídio. Isso é muito importante. Então, assim, mais do que importante, acho que, como eu falei, às vezes é sugerir ao próprio presidente da Câmara, o Wellington, fazer uma campanha pela Câmara Legislativa, porque às vezes tem casos que a pessoa tem esse direito, né? Que infelizmente tem esse direito, mas tem, e que às vezes nem sabe que tem, né? Então, vou te dar exemplo de 3 benefícios que a gente fez em parceria com a Câmara Legislativa. O órfão do feminicídio, o aluguel social, as mulheres também, vítimas de violência ou estão em vulnerabilidade. Por quê? Nós, mulheres, pensamos muito antes de sair de casa. E, às vezes, a mulher, eu vou sair daqui, como que eu vou pagar o aluguel? Para onde eu vou? Então, é uma ajuda financeira que a gente dá. O aluguel social serve para isso também, então? O aluguel social da Secretaria da Mulher. Para você ver, eu achava que o aluguel social é aquela pessoa em vulnerabilidade da rua, e aí que o governo vai lá dar uma ajuda. Existe a das sedes, da Secretaria de Desenvolvimento
social que trata das vulnerabilidades sociais. E esse é específico para as mulheres em vulnerabilidade, olha da Secretaria da Mulher. Mas é o que eu falo, É uma legislação. Não, às vezes a gente precisa divulgar essas isso, a nossa campanhas, missão. porque as pessoas às vezes não sabem nem que tem direito. E Muitas mulheres, às vezes, estão sendo vítimas, às vezes, da violência psicológica. Já pensam em sair de casa, mas aí, ai meu Deus, não trabalho. Para onde eu vou? Como eu vou pagar? E aí, às vezes, com esse apoio da Secretaria da Mulher, com esse recurso, ela já se sente mais corajosa. Isso. Mas aí como é que é? Ela tem que se cadastrar na Secretaria da Mulher? Isso, ela tem que procurar a Secretaria da Mulher, porque faz todo um acompanhamento. Porque muito mais do que uma porta de entrada, a gente quer uma porta de saída. A gente faz atendimento psicológico para ela, dá todo um apoio, vê se ela quer entrar para o mercado de trabalho, fazer uma capacitação. E uma outra questão que a gente também implantou foi uma conversa que eu tive com o governador Ibanez, é tarifa zero para o transporte, para essas mulheres que estão sendo cuidadas nos nossos equipamentos. Então, porque se o governador quiser, a gente sabe que faz uma matemática, dá uma economizada e dá, às vezes, esse apoio para a mulher, até para em busca de emprego também, em busca de lazer também, para distrair, não é isso, secretária? Então, todas as mulheres também que comprovaram essa vulnerabilidade, que estão fazendo esse acolhimento, esse atendimento na nossa secretaria, elas estão tendo o direito à passagem, ao transporte. E como que o governador Ibanez enxerga e cobra a secretária Gisele nesse sentido Gisele, como é que estão as ações aí na secretaria? Ele cobra dados, estudos, números para você apresentar, até para poder... Gisele, tô gostando do seu trabalho, vou ampliar, vou mandar mais gente para te ajudar. Como que o governador cobra a Gisele? Desse jeito mesmo, em parceria, a gente sempre reúne. Eu sou professora de formação, né? Então, sempre eu vou lá, despacho um relatório de quais foram as ações a curto, médio e longo prazo. Nós vamos ter diversas ações agora que a gente também está planejando para o ano que vem. Então, assim, é muita parceria. E outra coisa, não tem como você falar que valoriza se você não aumentar o recurso financeiro. Então, assim, quando surgiu a Secretaria da Mulher, que voltou em 2019, até hoje, nosso orçamento aumentou 743%. Vixe, Maria, as outras secretarias não ficam com ciúme, não, secretária? É porque a gente mostra que a nossa pauta... Já vão falar assim, ela aumentou tanto só porque ela é amiga da vice-governadora. Não não, né? Porque é por causa de trabalho comprovado, não é isso, secretária? A gente tem muita responsabilidade na nossa pauta e é uma pauta realmente que exige uma atenção, né? Porque a gente vive ainda num país, e aí você fala, qual que é isso? O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata a mulher. A cada 6 horas, uma mulher foi vítima de feminicídio. A cada 6 minutos que estamos aqui, uma criança ou uma menina sofreu um abuso Esses dados sexual. são alarmantes, né? Muito. Então, é muito sério. Então, tudo que é investido aqui realmente é porque a gente precisa de um mundo melhor para as nossas mulheres. E, secretária, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque a gente sabe que agora... Teve a tal do vídeo do Felca que viralizou, saiu no Jornal Nacional com a questão da adultização das crianças. Só que depois a gente foi procurar saber, secretária, a própria senadora Damares, quando era ministra, ela já tinha feito uma denúncia das crianças que estavam sendo abusadas em Tapajós. Você acha que, às vezes, a ideologia atrapalha um pouco em resolver o problema da mulher? Porque, por exemplo, quando a Damares denunciou lá atrás casos semelhantes de abuso de mulheres, de abuso de crianças, não deram a imprensa não deu a mesma relevância. Você acha que essa questão de ideologia, às vezes, atrapalha para resolver o problema da mulher? Eu não vejo, assim, a questão ideológica, não. Pelo menos quanto a nossa vice-governadora Celina Leão, ela esteve como à frente da bancada feminina lá na Câmara Federal. Hoje em dia, a bancada, quando a pauta é em defesa da mulher... De esquerda a direita, se une. Todo mundo abraça? Isso é importante a gente saber. É muito importante. Pode acompanhar. Eu acompanhei junto com ela lá na Câmara. Então, assim, a pauta da mulher, ela une todas as correntes. E tem que ser assim. Que bom, porque a gente vê que esses períodos de ideologia, o povo da direita, o povo da esquerda, é o povo da direita que está defendendo, então é contra só e vice-versa também um pouco, né? A pauta da mulher, ela une todos. Eu acho que tem que... E esse é o caminho. Que eu sempre falo, um dia desse a gente estava em um evento e eu falei, mulher, mãe, não tem partido. Olha que frase é essa, pronto. Mulher, mãe, não tem partido, é isso, secretária? A gente tem que trabalhar em prol de todas. Secretária, tem alguma, antes da gente voltar para a política, alguma ação da Secretaria da Mulher que você gostaria de falar, comunicar, que a gente não falou ainda? Tem algum assunto que a gente não pode deixar de falar?
Nossa, tem vários. Tem vários? Graças a Deus. Mas eu vou falar um. O espaço é seu. Fale quantos você quiser, secretária. Vou falar de dois que a gente tem trabalhado. Primeiro é o Cerrado Feminino. Cerrado Feminino. Explica um pouco pra gente. Cerrado Feminino é uma banca que a gente conseguiu na Torre de TV, em parceria com o Sebrae. Porque as nossas mulheres falam assim, secretária, eu sei fazer, mas eu não tenho onde vender. Tá. Então, a gente fez uma curadoria com o Sebrae e hoje os produtos estão bem mais elaborados. E aí, a gente tem essa loja colaborativa que funciona sábado e domingo na Torre. Então, se você quiser comprar uma lembrancinha de Brasília, um artesanato, valorize o nosso... E tem a propaganda lá da Secretaria Cerrado Feminino. Cerrado Feminino na Torre de TV. Na Torre de TV, que são os produtos das mulheres que passaram pelas nossas capacitações. Elas estão lá, bem bacana. E qual outro projeto, secretária? Meninas em Ação. Meninas em Ação. Fala um pouco pra gente, então, do Meninas em Ação. Foram 31 meninas de 3 escolas públicas em parceria com a Secretaria de Relações Internacionais, com o Paco, e com a Secretaria de Educação, com a professora Élvia. A gente faz um trabalho com essas meninas de levar informação, levar capacitação, levar orientação para as escolas e também... essas meninas passam um dia com uma secretária, ou com a comandante da PM, ou com uma empresária. Era o antigo dia de princesa, mas é com vocês. Então, sabendo como é o dia a dia. Para mostrar que elas podem estar aonde elas quiserem estar. Teve semana passada uma aluna lá de Planaltina, Ana Luísa, que passou o dia todo comigo, sabe? Já passou também com a vice-governadora Celina Leão. Lugar de mulher onde ela quiser, né, secretária? E para mostrar que basta você querer, basta você seguir. Então, porque, igual você falou, notícia ruim, maus exemplos tem em todo lugar. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho também com as meninas, que a gente precisa de um futuro melhor. Que bonito esse trabalho, secretário. Por isso que eu falo, a gente tem que divulgar. Por isso que eu fiz questão de quando falaram, Dedé, você precisa criar um podcast, não adianta só ter jornal, não adianta ter site, podcast é uma coisa que você tem que fazer. Eu falei, vou fazer então, é o Política do Bem, porque a gente precisa divulgar esses tipos de ações da Secretaria da Mulher, as ações do GDF, as ações da vice-governadoria, que às vezes a população nem sabe que tem esse tipo de ação. Não. Então, por isso que quando a gente convida aqui os deputados, os secretários, os administradores, que a gente fala, ó, nós vamos botar nas nossas redes sociais, mas a gente vai repostar você lá, aceita, porque aí vai sair da bolha da Gisele, vai sair da bolha do Dedé, pra gente estar divulgando o maior número de projetos que acontecem nas secretarias, que acontecem no GDF. É mais ou menos por aí, né, secretária? A gente divulgar e ampliar esses projetos realizados pela Secretaria da Mulher. Os dados estão aí, como eu falei para você, né? A gente trabalha muito e toda vez que a gente faz essas campanhas, quando a gente aparece na televisão, quando a gente vai para a rádio, quando a gente faz esses podcasts, alguém está escutando. Se a gente salvar uma mulher, a gente está salvando uma família, uma geração. E é por isso que toda vez que a gente divulga, as minhas redes sociais, sempre tem alguém que... Um dia desses, eu estava em um evento e aí estava uma CEO de uma grande empresa. Isso me marcou bastante. Daqui de Brasília, internacional? Do Brasil. Aí, ela estava do meu lado e ela estava falando sobre liderança para um grupo de mulheres, isso tudo. Aí eu cheguei com a minha pauta, falando sobre a importância de você falar, a importância de você não ter vergonha. E aí, na hora que passou a palavra para ela, que era só líderes, mulheres, ela falava assim, eu vou falar algo em público que eu nunca tive coragem de falar. Você sabe por que e eu só uso batom vermelho? Porque eu passei 17 anos em um relacionamento que eu não podia usar batom vermelho. Ou seja, era um relacionamento abusivo. E aí, depois, foi eu estar falando, a gente estar num ambiente que ela falou assim, eu vou me sentir bem para falar. Para desabafar, né? E para falar, para que, com certeza, outras aqui podem também ter passado por isso que eu passei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Podem sair... Porque começa com um batom que você não pode usar, começa com alguém da sua família que você não pode visitar e só vai aumentando. Então, são pequenos gestos, por isso, né? Que às vezes a mulher nem percebe, né, secretária? Por isso que numa palestra que a gente estava falando sobre liderança, a gente escutou sobre isso. Então, por isso que a importância da gente estar falando, da gente estar divulgando, a importância dessas nossas ações. E quando eu falo muito isso, porque o silêncio, ele pode ser tão violento quanto a agressão. É verdade.
né? Então, por isso, a oportunidade da gente... E você que é política do bem, eu falo que o mundo está precisando mais pessoas do bem, sabe? Com certeza. Porque a polícia sempre fala que fim de semana recebe um monte de ligação de vizinho reclamando som alto de festa. Mas uma mulher pedindo ajuda não liga para a polícia. Então, por isso que tem que ter o vizinho do bem, o político do bem. Por mais políticas do bem corajosas, né, o secretário? síndico do bem. Você tem que ser do bem. E ser do bem é o quê? Meter o dedo na ferida, denunciar. Porque é engraçado você contando essa história do batom vermelho. Você trabalhou com a minha esposa, a Ingrid, a gente já é casado há 23 anos. E olha que engraçado, eu já sou o contrário. Eu, às vezes, quando ela esquece de passar o batom, mulher, passo um batom na cara, ela só sai de maquiagem. Hoje mesmo, vindo pra cá, eu tava no carro dela, porque eu saí pra fazer umas entregas. Ela, minha maquiagem tá no seu carro. Eu tô indo aí levar a maquiagem, eu fui levar, porque assim, eu sou o maior apoiador dela ir pra academia, dela se maquiar, dela tá arrumada. Eu acho que isso pra mim é uma coisa tão natural que quando eu vejo uns relatos desses, a gente vê o que as mulheres passam, né, secretário? Pois é, e não tá distante, viu? Então, por isso que a gente tem que ter essa oportunidade de estar falando. Se quiser colocar o batom vermelho, pode colocar. Se quiser estar onde quiser estar, você pode estar. Mulher, não deixe ninguém falar o que você não pode fazer. Secretária, podemos ir um pouco para a área de política? Porque Sim. esse é o que eu gosto também, né? Quase E você gosto, gosta né? também, Quase vive isso a vida gosto. inteira, mas vamos lá. Ano que vem está se desenhando o cenário político. Celina, candidata a governadora do governador Ibanez. O governador Ibanez deve deixar o governo para ser candidato ao Senado da República. O que já se comenta que a outra vaga do Senado na chapa teria sido oferecida para Michele Bolsonaro. Em aberto, a princípio, estaria a vice. Tem a conversa com republicanos, tem a conversa com outros partidos, já se cogitou o próprio Gustavo Rocha, atual chefe da Casa Civil, como possível vice da Celina, dando aquele ar mais técnico, jurídico, ajudando a governar. Como que vai ser, qual que vai ser a bandeira número 1 da Celina, como que está essa composição, que querendo ou não, todo mundo sabe que você é íntima da governadora Celina, você deve participar dessas reuniões. Ontem foi a federação oficializada União PP, que passou a ser o maior partido do Brasil. A governadora Celina é dessa federação. Como estão as conversas para as eleições de 2026, lideradas pela Celina? Conta um pouco para a gente. Essa questão de articulação, de partido, a nossa vice-governadora Celina Leão, ela é presidente do Progressista, tem conduzido o Progressista DF aqui, junto com o nosso senador, né, Ciro Nogueira. Então, assim, ela tem essa habilidade política, ela conversa com todas. A Celina sempre foi dessa posição mais direita, centro-direita, mas ela tem respeito com todas as outras também. Ela senta para conversar com quem for preciso. As ideias que elas podem divergir, não as pessoas. Então, assim, essa polarização não faz bem a ninguém. Eu acredito que ela vai querer, sim, ter uma campanha de diálogo, de proposições, de experiência, porque as pessoas não querem mais aventureiros. A gente não quer mais alguém que chega para chegar eureka. A gente quer vai resolver todos os problemas no discurso, não existe. Né? Tem que ter pessoas que têm o quê? Conhecimento, experiência e já foi também... já passou, a Celina já foi secretária, deputada distrital, deputada federal, presidente de um poder legislativo, hoje está como vice-governadora. Ninguém quer mais alguém que chegue para falar que vai resolver todos os problemas. Tem que ter, sim, responsabilidade, audácia. As obras do governador Ibanez são maravilhosas, a governadora Celina vai dar continuidade, porque a gente sabe que tem, e tem que ter esse olhar que a gente tem de experiência para a saúde, para a educação, e esse olhar também para nós mulheres, né? Brincando aqui, eu sempre que o governador Ibanez ou a governadora Celina posta alguma coisa de alguma obra que vai ser inaugurada ou alguma obra que vai começar, eu entro lá no Instagram deles e brinco assim, eu tenho certeza, esse é o segundo melhor governo da história do DF, só perde pro do Roriz. Do Roriz pra cá, vocês são disparado o melhor governo, porque assim, é obra pra tudo quanto é lado. Quando acontece um problema, a Celina e o governador Ibanez, eles já se preparam, eles vão lá pra resolver, não tem medo dos desafios, e governar é um pouco isso, não tem medo de enfrentar, porque é problema todo dia. É assim, a gente brinca que é matando um leão por dia,
governador Ibanez e a governadora Celina resolve um problema, surge 3 novos. É mais ou menos por aí. Então tem que estar preparado para isso, né, secretária? Não, tem que estar preparada e a Celina está preparada. Ela é uma pessoa muito preparada, uma pessoa que tem esse olhar humano, mas tem esse olhar de gestora também, né? Então, ela está preparada, tem experiência e já mostrou, né? Não é uma pessoa que veio de fora que vai, agora sou a solução dos seus problemas, né? Isso que você está falando, ela não pode falar, mas eu falo. É um forasteiro, um tal de Capelli, que era lá do Maranhão, não conhece nada das realidades do nosso Distrito Federal, e aí agora ele fica se postando nas redes sociais como se fosse resolver todos os problemas. Ele só esquece de dizer que é do mesmo partido do pior governador da história de Brasília, que foi o Hollenberg. Ô, Capelli, já que tem tanto problema, por que o Hollenberg... E as soluções são tão fáceis, por que quando o Hollenberg foi governador ele não resolveu? É fácil falar, né, secretária? Agir igual a Celina, ir lá na ponta resolver, que é difícil, né? Tem que ter muita... Responsabilidade e uma coisa que o nosso governador Roriz falava, né? O poder de nada serve se não for para servir. E a Celina tem esse olhar de servir. E eu sou testemunha disso, ela viu, tem secretária? esse olhar de servir porque você sabe quantas vezes ela poderia estar aí sentada atrás de uma mesa, né? Sendo conselheira de um tribunal ou tá mais ali e ela não. É porque esse zum de vez em quando aparece, que ela vai lá pro conselho, vai ser conselheira, isso. que aí é vitalício, não tem mais que se preocupar com a eleição, mas não, eu acho que isso não tá no sangue dela não, viu? Ela tem propósito. E o propósito dela é realmente de estar como governadora. Você acha que ela está preparada para ser governadora da nossa cidade a partir do dia 6 de abril, né? É porque isso já está definido. O governador Ibanez já falou que vai renunciar para ser candidato ao Senado, ou seja, a população de Brasília, querendo ou não, dia 6 de abril, ela é governadora da nossa cidade de 2026. Se né? eu acho? Não, eu tenho a certeza. Você tem certeza? Muita certeza. É isso que eu queria ouvir. Muita certeza. E aí, como eu preciso ir em busca de uns cortezinhos, a pergunta que não quer calar é o seguinte, secretário. Ela, como governadora, vai manter o secretariado do Ibanez, vai manter os administradores. Celina vai manter ou vai colocar o lado feminino, a galera dela lá para ser secretária administradora? Eu preciso de um cortezinho, me ajuda aí, né, secretária? Não, você tem que perguntar aí para ela, não é para mim, não. Mas você é braço direito dela, que todo mundo sabe. A Celina é uma gestora muito consciente, ela abraça realmente quem sempre esteve com ela, ela tem gratidão a todo mundo que esteve com ela. Você pode ter certeza que, primeiro, quando você fala, você é amiga da Celina, sim, mas eu sempre busquei capacitação, a gente tem que buscar trabalho. Então, ela é muito consciente em cargos chaves, a gente tem que ter pessoas técnicas para algumas áreas, a gente tem que ter pessoas também técnicas e políticas. Então, esse olhar ela vai ter, né? E, com certeza, ela e o governador Ibanez construíram juntos, né? Desde 2019. Eu estou fazendo essa pergunta, né? Até Mas você tem de que brincadeira. Não, ela, é porque eu já vi uma declaração dela no dia que o governador Ibanez falou que a Celina ia ser a sucessora, a candidata dele. Ela falou, governador, eu vou manter esses secretários tudo. Então, por isso que eu brinquei com você. Foi quase que uma pegadinha, porque eu preciso de um corte aqui, viu, secretária? Não, mas vamos cortar outras coisas. Mas, vamos lá, enquanto eu já tenho muito corte aqui. Verdade. Mas, secretária... Imagina, a Gisele já está escolhendo os secretários, as pessoas. Aí eu te pergunto... Mas que ela tem muita responsabilidade para a escolha, tem. Secretária, aquela vontadezinha, se Celina... Vou te dar um exemplo para você entender. A Ana Paula Marra, secretária de Desenvolvimento Social, ela falou assim, Dedé, no primeiro podcast que eu te dei entrevista, eu não seria candidata. Depois do seu podcast, aí começou os presidentes de partido me convidar, vem ser candidata, seu trabalho é bom... Aí ela voltou e falou assim, Dedé, agora eu sou pré-candidata, eu acho que eu tive convite de vários presidentes de partido, a primeira-dama acha que eu estou fazendo um bom trabalho, o governador, uma parcela da população apoia o meu trabalho, então eu sou candidata. Mas aí ela deixou claro, mas isso é uma missão que o governador Ibanez está me passando de ser candidata, ser uma candidata feminina. Aí eu faço a mesma pergunta para você. Se a governadora Celina falar, Gisele, preciso de você, candidata a deputada federal, para ajudar na nominata, porque arrumar mulher para ser candidata a deputada federal é difícil, para você fazer composições com as minhas candidaturas para distrital, a Gisele aceitaria um desafio da governadora Celina como uma missão dada pela governadora? Não cogitamos isso. A nossa missão... Ana Paula também não cogitava e em 6 meses mudou tudo. A nossa missão aqui
é unir todas as mulheres para ajudar a eleger a governadora Celina Leão. Então, e o nosso também, a nossa coligação, que o nosso senador Ibanez e toda a coligação, né? Então, assim, a nossa missão... O máximo de deputados federais, o máximo de deputados distritais, então, eleger assim, os 2 senadores da coligação. Então, assim, pergunta assim para mim, Gisele, você é candidata? Sim, ajudar a Celina. Mas aí eu volto. E se a Celina fala, Gisele, preciso de você, candidata federal, para me ajudar lá. Pronto, era isso que eu queria saber. Já teve uma conversa nesse sentido? Já conversou sobre isso, nós não cogitamos isso. Eu tenho que estar ali, à frente, junto com ela, da campanha, para unir todos. Então, esse trabalho a gente sabe fazer, né? De estar conversando, convergindo todas as mulheres, homens e mulheres, porque a nossa chapa, com certeza, vai ser nesse sentido, entendeu? É porque a gente percebe o seguinte, secretária, a maior dificuldade na próxima eleição, até por conta das federações que estão acontecendo, vai diminuir o número de candidatos e com a obrigação dos 30% de vagas para as mulheres, vai ficar difícil achar mulher boa de voto. Por isso que eu estou insistindo nessa pergunta. Não, eu não acho que mulher não é boa de voto, não. Eu acho que a mulher não teve oportunidade para mostrar o seu trabalho, entendeu? Então, assim, a gente tem que colocar as mulheres em locais de visibilidade, locais de decisões. Você pode ver que o governador Ibanez, junto com a vice-governadora Celina Leão, a gente tem mulheres em locais de visibilidade, em locais de decisões. A Ana Paula Marra vai ser candidata por ser próxima à primeira-dama? Não é só por isso. Não, foi por conta do trabalho que ela fez. Então, assim... A professora Elvia na educação, trabalho dela. Então, assim, a gente tem... Não é porque é mulher somente por ser mulher. São mulheres que prestaram serviços e estão fazendo. Então, assim, a gente precisa cada vez mais colocar as mulheres em locais de decisões, locais de poder para mostrar o seu trabalho. Porque hoje em dia, como eu falei, a gente não quer mais alguém que do nada quer ser candidato. A gente quer alguém que realmente prestou um serviço e demonstrou, né? Então, a gente tem muita responsabilidade com os nossos pré-candidatos. Que bom. Secretária, estamos chegando ao final do nosso programa. A gente vai conversando, mas já tem quase 1 hora de programa. A gente vai conversando, vai passando. Acho que a gente vai tentando falar do máximo de assunto. Falamos um pouco de política, falamos um pouco de Celina, falamos bastante da sua secretaria. Teve algum assunto que faltou, de qualquer coisa que você queira falar, só para a gente encerrar o nosso programa? Sim, eu quero falar que a gente faz muita política pública voltada ao homem. Porque não tem como você falar de proteção à mulher se você não criar os espaços específicos, se você não criar campanhas específicas para conversar com os homens. Então, assim, é uma política inédita que não tem em alguns estados. A gente tem conseguido implementar, que é o nosso espaço acolher, onde faz tipo grupo reflexivos do AA, que a gente tem feito esse trabalho com homens. São então, as reuniões. São umas reuniões, espécies de grupos reflexivos. Que vai nas cidades, essas reuniões? Nós temos esses espaços acolher, já são equipamentos públicos nossos, que a gente tem nas cidades, que faz parceria. Antes eram os fóruns, agora a gente está tendo esses espaços, porque você não tem como falar de política pública se você não colocar o homem também na discussão. Então, é importante falar sobre isso. E normalmente funciona onde? Igrejas, nas administrações? Não, nós temos, tem lugares próprios? Nós temos espaço acolher. Nós temos 9 espaços acolher em todo o Distrito Federal. São 9, e aí esse espaço vai ter as reuniões, aí vai ter as palestras, os acolhimentos, as orientações e até as indicações para as capacitações, é isso, secretário? Um pouco para as mulheres, né? Tá. Porque lá a gente trabalha com homens e mulheres, né? A gente faz esse grupos reflexivos. Lá trabalha com homens e mulheres. Eu tô achando aqui o tempo inteiro que lá é exclusivamente de mulher, então não é. O espaço acolher é para homens e mulheres. Olha, os outros são para mulheres, mas esses 9 equipamentos são específicos também para a gente trabalhar com homens. Que bom. Secretário, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por essa entrevista super esclarecedora sobre a Secretaria da Mulher. Muita coisa. É muita coisa. Eu resumi aqui. A gente depois precisa fazer um outro programa para você dizer dos outros programas da Secretaria de Mulher. E eu vou te dizer que eu vou, junto com você, cobrar o presidente da Câmara, o Hélio, nas próximas campanhas de mídia da Câmara Legislativa, falar um pouco do que acontece na Secretaria nesse sentido desse recurso para quem é vítima. Ele fez, né? Ele sempre está fazendo, sabe? Campanhas institucionais. Isso aí o deputado Wellington abraça. Parceiro do governo, é um parceiro da Secretaria. É parceiro da pauta da mulher. E isso a gente não tem que reconhecer. Que bom. Secretária, a gente vai ficando por aqui. Obrigada. Obrigado por essa entrevista Dedé. mega esclarecedora.
esclarecedora. Amém, obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Eu estive aqui com a secretária da Mulher do GDF, Gisele, que faz esse brilhante trabalho à frente da Secretaria da Mulher. Deixou claro aqui que não vai ser candidata, que já bateu o martelo com a Celina, que ela não é candidata só a ajudar a Celina a virar governadora do Distrito Federal a partir de 2026 e de 2027, caso seja eleita. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o podcast Política do Bem sai toda segunda a partir das 17 horas. Ele também é transcrito no jornal Capital Federal, versão impressa, no site, no blog e no portal do Rádio Corredor do jornalista Odi Ribeiro e no portal do Política do Bem. Secretária, foi um prazer você aqui, a gente relembrar de toda nossa trajetória política de Roriz, de Celina, de Secretaria de Mulher, de Jaqueline Roriz. Foi um prazer você aqui comigo. Obrigado por você ter tirado um tempinho da sua agenda assim mega atarefada para estar conversando aqui com a gente, tá bom, secretária? Eu que agradeço, Dedé, a oportunidade. Com certeza vamos voltar outras vezes, que a gente tem muita informação do bem. Obrigado. Até segunda que vem com mais um Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz te convidando. Segue minhas redes sociais, @Dedé Roriz. Convida para suas redes sociais também, secretária. @Gisele Ferreira DF. Então pronto, vem comigo. Até segunda-feira que vem com mais um podcast Política do Bem.